somente espero em ti. Se há em mim verdade, fica à vontade aqui. O teu povo clama, nos faz sacrifício vivo. Vem e muda-me, traz virtudes e transformação. Quero mais de ti, anseio muito mais por ti, de tudo que eu queira de verdade. Não abro mão da tua vontade. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Olha só, nós estamos já nos preparando para a continuidade da nossa série de estudo no livro de Atos, né? Espero que esse tempo que nós vamos passar juntos aqui seja um tempo todo especial e que vocês também estejam gostando. Já passamos aí por os dois primeiros estudos, fizemos conceituamos o texto, o livro, os propósitos, os objetivos, e agora nós vamos, a partir de hoje, entrarmos propriamente nos estudos do livro, né? Agora nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. E quando pensamos em estudar o livro de Atos dos Apóstolos, a primeira coisa que nós pensamos em fazer é consultar ao Pai Celeste, ao nosso Deus, e é o que nós vamos fazer agora. Eu sei que você, a sua família, aqueles que estão próximos de você, estão bem, e isso nos alegra, isso nos deixa felizes em chegar até você e encontrar todos bem. Então, prepare-se nesse momento, sejam bem-vindos a esta continuidade do estudo do livro de Atos. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a graça de Deus nesse instante, suplicar ao Senhor que nos abençoe, derrame graça e bênção sobre a nossa vida. Oremos. Pai querido, Deus bendito, nós louvamos a Ti, nós glorificamos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que nós estamos tendo, ó Deus, de estudarmos a Tua Palavra de forma especial, esse livro de Atos, ó Deus. E agora, ao chegarmos na casa dos nossos queridos irmãos e irmãs, os nossos amigos, ó Deus, irmãos queridos de outras igrejas, nós queremos pedir a Tua graça sobre eles, ó Deus. Pedir a Tua bênção sobre essa casa, sobre esta família, ó Deus. Que haja toda uma prosperidade espiritual, principalmente esta, ó Deus, que nós sabemos que esta ninguém pode tirar de nós, ó Deus.
Ninguém pode roubar de nós quando nos prosperamos espiritualmente, quando estamos mais próximos do Senhor, quando nós estamos mais perto de usufruirmos da tua graça e da tua bondade. Supra, Deus, todas as nossas necessidades do dia a dia para vivermos uma vida digna, ó Deus, aqui neste mundo, enquanto aqui estivermos como peregrinos. Louvamos a Ti por todos esses que têm nos acompanhado. Por isso, nós nos colocamos na Tua presença neste momento. Por isso que nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, porque nesse instante nós podemos conversar com o Senhor, ter esta intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus é algo extraordinário. É verdade que o mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, não conseguem entender isso. Acha que é loucura. Como pode conversar com alguém que não se vê? Né? Eles não veem. E alguém pergunta, mas por que eles não veem? É simples, irmãos e amigos. Eles não veem porque estão em trevas. Eles ainda não experimentaram a luz que é Jesus Cristo. Nós experimentamos isso, então nós vemos, nós enxergamos, nós não conversamos com um Deus inexistente, um Deus que nós não podemos, nós vemos pela fé que nós temos em Cristo Jesus, não apenas podemos sentir a presença de Deus, mas eu posso vê-lo através das suas ações, através dos seus atos, através do que ele faz na nossa vida, na minha vida, na vida da humanidade. Eu vejo Deus agindo com graça, bondade e misericórdia. E esse livro de Atos dos Apóstolos, ele tem exatamente como apresentei para vocês desde os primeiros momentos. Ele tem exatamente esse sentido de termos esta convicção e esta certeza da presença contínua e os propósitos de Deus na nossa vida, na sua vida, e é maravilhoso. Então hoje, iniciando aí o capítulo de número 1 de Atos, deixa aí a sua Bíblia aberta. Hoje nós iremos trabalhar os primeiros versículos deste capítulo, de 1 até o versículo de número 11, e nós iremos fazer o seguinte: ao invés de eu estar lendo todo o texto já no primeiro momento, como é estudo, e você vai ter em suas mãos aí a Bíblia, a palavra de Deus, e nós estaremos citando esses textos à medida que nós estivermos desvendando, explicando, trazendo à luz a mensagem do texto para o seu crescimento espiritual. Então você vai acompanhando a leitura, você vai consultando os textos, dizendo isso mesmo. Ao invés de nós lermos de 1 até o 11, a leitura geral, e você vendo, e depois nós voltarmos novamente ponto por ponto. Então nós vamos fazer isso durante o estudo, é um estudo bíblico, né? Então nós podemos usar desta metodologia. Então hoje, dentro desses primeiros 11 versículos do capítulo 1 de Atos, nós iremos ver a operação da grande comissão instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele instituiu uma comissão. Então, nós vamos ver como foi esta operação, como foi toda esta atividade que nós estaremos vendo aqui no texto sagrado. Para nós já olharmos um pouco, dar sentido esta frase que eu uso aqui no estudo para fixar aí na sua mente o estudo de hoje, a operação da grande
da grande comissão, eu vou destacar do texto que eu citei para você, eu vou destacar o versículo 10 e o versículo de número 11, tá? Os dois últimos versículos que vai ser motivo também do estudo desta noite, tá? O texto diz assim, em Atos, no primeiro capítulo, versículo 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e disse: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, é assim que o texto proposto para este estudo, ele termina com esta visão dos apóstolos do Senhor Jesus, uma visão magnífica, nenhum olho jamais tinha visto, ninguém jamais viu beleza tão magnífica. Jesus ascendendo, Jesus retornando, Jesus voltando novamente aos céus, depois de ele ter desenvolvido e realizado o grande ministério e o sacrifício salvífico na cruz do Calvário. E agora ele retorna depois de ter vencido tudo e todos, inclusive a morte, porque agora ele está ressurreto. Esta história, para ter o seu sentido, para que o sentido da história faça para nós, traga para nós informações preciosas, é importante analisarmos textos como esse que acabo de compartilhar e você acompanhar a leitura do texto sagrado. Afinal, qual é o sentido da história, uma vez que estamos fazendo estudo no livro histórico do Novo Testamento? A resposta está aqui no estudo desse livro de Atos que nós estamos fazendo. O livro de Atos dos Apóstolos não apenas contém a história da igreja primitiva, ele também mostra que Deus está desenrolando a história através da vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos, dos seus servos, em todos os tempos e em todas as épocas, inclusive nesse tempo agora, que você recebe, que você participa, que você faz esse estudo. Deus está desenrolando, Deus está trazendo à tona informações preciosas para a sua vida e para a vida da sua família. Eu creio nisso, eu acredito nisso, e é por isso que eu me proponho a fazer esse estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o plano de Deus para a história não diz respeito à ascensão e à queda de impérios, de uma raça ou um povo com maior influência e poder sobre os demais. Não, o livro de Atos, a proposta principal não é esta, apesar de ser um livro que narra a história desse tempo, do seu tempo e da sua época.
participar da operação da grande comissão deixada por Jesus Cristo, portanto, é que nos fará verdadeiramente apreciar o sentido da vida e desfrutá-la com prazer até o dia de partirmos para a nossa pátria, que já está preparada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que faz sentido estudarmos esse livro histórico. É isso que faz sentido esta história para nós, porque desvenda benefícios espirituais. E os benefícios espirituais, irmãos, irmãs, amigos, queridos, é que faz todo sentido de vivermos uma vida com expectativa de futuro. Não é a quantidade de coisas que eu consigo ajuntar neste mundo. Não é a quantidade de aquisições. Essas coisas, elas se derretem diante das crises. Vocês estão vendo, vocês estão presenciando, os olhos de vocês estão presenciando o que está acontecendo no mundo, tudo sendo derretido, o pavor vindo sobre os que depositam a sua confiança em bens materiais, em aquisições materiais, diante de uma crise como esta, e que não é assim tão grande, diante das que estão por vir. Derrete tudo, acaba tudo. As aquisições espirituais, não, irmãos. Estas permanecem para toda a eternidade, e é por isto que nós temos aí esta grande comissão, né? Então, participar da operação da grande comissão, portanto, é que nos fará verdadeiramente estar apreciando a leitura e o estudo desse livro. Então, vamos à operação da grande comissão, como ela é apresentada, quais são os seus objetivos, onde nós entramos como participantes desse ensino de Jesus Cristo, desta convocação de Jesus Cristo para a nossa vida e para o seu povo. Portanto, a operação, para ser bem sucedida, ela precisa de alguns componentes. Olha só. A operação, essa convocação que o Senhor faz, e para que você esteja dentro desta condição, assim como os apóstolos e os discípulos da igreja primitiva, existem algumas coisas que nós precisamos refletir durante essa série de estudos. A primeira é o alvo. Qual é o alvo que nós queremos atingir? Quem foi que mandou? Quem foi que deixou esta comissão? Quem são enviados e credenciados para fazerem parte desta grande comissão? É o que nós temos em Atos, nesses primeiros versículos que propomos desvendar verdades sagradas para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento espiritual. E nós começamos aqui primeiro destacando os enviados, a operação da grande comissão. Quem foi esses enviados? Antes de encerrar, completar o seu ministério pessoal aqui na terra, olhando o texto sagrado que nós propomos a ler e estudar nessa noite,
nós vamos ver exatamente isto. Jesus deliberadamente tomou providências para que ele, através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, pudesse, né, separar homens para receberem o preparo singular, o preparo todo especial, dando-lhe a condição. E um dos preparos principais para participar dessa grande comissão seria conhecer Jesus, ter Ele como Senhor, ter Ele como Salvador e ter recebido o Santo Espírito de Deus. O derramamento do Espírito sobre estas pessoas. É importante observarmos isso. Então, nós temos aqui nesse texto a apresentação singular de como este estudo ele está dividido. Nós temos a primeira coisa, a questão da revelação e instrução. Existe a revelação e a instrução dada aos discípulos de Jesus. Nós vemos isto no versículo 1 ao versículo de número 3 do capítulo 1 de Atos. Agora sim, vamos começar a destrinchar, a ler, a nos alimentarmos, deliciarmos deste banquete, a palavra de Deus. E é isto que vai ficar na sua mente gravado como a maior verdade que o ser humano pode ter, guardar e passar para outras pessoas. Olha aí, palavras do texto de Atos 1, do versículo 1 ao versículo 3. Você lendo aí, você observa esta frase, colocando exatamente, pensando na revelação e na instrução. Olha só, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, viu aí o texto já dizendo isto, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas. Olha só, primeiro a revelação. Qual é a revelação? Depois de ter dado instrução por meio do Santo Espírito, daí Jesus se apresenta e dá provas do que está sendo colocado para eles. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Olha aí o curso instrutivo sendo passado para os seus discípulos. Imagina só, 40 dias aos pés de Jesus Cristo, o que isso significa? O que Jesus passa e o que Jesus Cristo passou para os seus discípulos em 40 dias, nós poderíamos ter estudado 4, 5, 6, 10 anos de uma faculdade teológica que ficaria certamente muito aquém desses 40 dias aos pés, integralmente aos pés do Senhor Jesus, recebendo instrução. O que é receber instrução? Ser preparado. Olha aqui o que a palavra de Deus está dizendo, que só tem autoridade para ensinar, só tem autoridade para participar desta comissão. Nós somos comissionados. Só tem autoridade para desenvolver esse trabalho quem é instruído na palavra, quem recebe a palavra de Deus. A coisa não pode ser feita de qualquer forma, de qualquer maneira. Não é só um discurso vazio. Não é chegar simples, porque fala bem, acha que já tem autoridade. Não é isto que a palavra de Deus está dizendo. Precisa ser instruído, precisa ser preparado. Olha a responsabilidade que é fazer parte desta grande
dessa grande comissão. Então nós temos aqui, nesse texto de capítulo 1, de 1 a 3, revelação e instrução. Leu aí? Observou. Revelação e instrução. Do versículo 8 até o versículo 11, que agora nós já estaremos desenvolvendo o estudo até o final, nós vamos ver, depois de revelar e instruir, que ele faz o comissionamento e o envio. Olha só que coisa maravilhosa nós encontramos aqui na palavra de Deus. Só foram enviados gente preparada, gente que recebeu instrução. Não eram neófitos. Não era gente que não sabia o que estava fazendo. Sim, sabiam porque foram ensinados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí o versículo, quando nós observamos o versículo 8 até o versículo de número 11, algumas palavras nós destacamos aqui neste comissionamento e nesse envio. Agora, vocês serão o quê? Vocês serão as minhas testemunhas. Quem faz parte do comissionamento, do chamado de Deus, não pode se negar a testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus, de falar a tempo e fora de tempo da graça e da bondade de Deus. Por isso, nós somos discípulos do Senhor Jesus. Olha só o do texto que nós lemos, a palavra que vem: Galileus, porque vocês estão olhando para os céus. O que os anjos, neste momento, mandados por Deus para chamar a atenção, para divertir os discípulos de Jesus Cristo, o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo assim: a vida cristã não é contemplativa, não é ficar extasiado diante, às vezes, da beleza da apresentação que está diante dos meus olhos. E eu fico extasiado, eu fico contemplando, apenas contemplando, e passo toda a vida contemplando. Não é para isso, não. O livro de Atos vem aqui quebrar quebrar paradigma, desvendar verdades e estar nos colocando no caminho correto, na atitude correta do que nós devemos e precisamos fazer. Galileus, porque vocês estão olhando para o céu. Aqui nós temos promessa e cumprimento. A promessa de Deus sendo cumprida. Este, portanto, foi o início do preparo dos apóstolos do Senhor Jesus. O mandado da operação da grande comissão. Nós somos enviados a quê? Se nós estamos falando de uma comissão, de um comissionamento, de um envio, fomos enviados para quê? A conceituação bíblica de ensino e de aprendizado que nós devemos fazer. Nós somos enviados, irmãos, irmãs e amigos, a pregar a mensagem de boas novas. Eu disse mensagem de boas novas. Não é uma mensagem destruidora. Não é uma mensagem de condenação. Não é uma mensagem de apontar o dedo. É a mensagem de oportunidade a todas as pessoas, a toda a humanidade. Esta mensagem precisa ser repetida, chegar para as pessoas e dizer: ainda existe oportunidade. O Senhor está te concedendo a oportunidade. E aí nós começamos a falar para eles: que oportunidade é esta? É maravilhoso fazermos parte
da comissão de termos sido comissionados a fazermos isto. Em apenas 3 versículos, nós encontramos aqui Lucas descrevendo este mandato completo da operação da grande comissão. Que capacidade de síntese tem esse servo de Deus, este médico amado, este apóstolo do Senhor, este servo do Senhor Jesus. Os versículos 1 e 3, nós podemos ver claramente esta verdade. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Olha só, o mestre por excelência. Até um dia em que foi elevado aos céus, o quadro que nós lemos, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Agora são comissionados a fazer parte de um grupo seleto, um grupo de uma comissão que tem uma função, um propósito: apresentar o reino de Deus para a humanidade. E você faz parte, você está em condição. Você já pensou que quando o Senhor te chamou, chamou também para fazer parte dessa grande comissão? São respostas que nós precisamos ter. Esta comissão que nos foi apresentado, ela ensina, ela prega pontos que não podem faltar no momento de apresentarmos a mensagem da grande comissão. A primeira coisa que nós devemos fazer como participantes da grande comissão é a pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer da pessoa de Jesus Cristo. Não mais eu, mas é Cristo. Que eu possa diminuir para que ele cresça. Então esta é a primeira situação. A segunda situação é o que Jesus Cristo fez. Eu preciso pregar, eu preciso anunciar o que Jesus fez. O sacrifício dele precisa ser apresentado para todas as pessoas, isto como boas notícias. E em terceiro lugar, o que Jesus Cristo ensinou. Qual foi o ensino? Qual foi a doutrina, a orientação que ele deixou para nós? Como nós estamos aproveitando esse tempo de estudo, de série de estudos, para fazermos exatamente o que o Senhor mandou. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo precisa ser pregado. E o significado do reino de Deus para a vida do discípulo de Jesus Cristo. O reino de Deus para nós tem significado. E eu preciso ensinar isto para as pessoas. Maravilhoso observarmos essas questões. A terceira situação do estudo que nós queremos destacar é a credencial necessária. Nós precisamos ter credencial para fazermos parte da grande comissão. E esta credencial, a primeira coisa, foi o que ele nos ofereceu, que já no primeiro, no segundo estudo, nós destacamos bastante isto, mas recebereis o quê? Recebereis poder. Poder quando for derramado, quando vocês receberem
quando vocês forem batizados pelo Santo Espírito de Deus. Esta é a credencial para nós que fazemos parte desta comissão. Olha aí o versículo 4 até o versículo de número 8. Pegue a sua Bíblia e observe isto. E o versículo 4 começa exatamente trazendo para nós isso. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem, deu esse ensinamento, deu esta orientação, distribuiu a credencial para eles. Pronto, agora vocês estão prontos. Este é o seu diploma, este é o seu certificado. Olha que coisa maravilhosa. E ele começa a dizer: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. O versículo 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Receberá a chancela, o carimbo do Santo Espírito de Deus. Então, os que estavam reunidos, aí começam as perguntas, as dúvidas, e ele vai respondendo uma a uma, ao ponto de chegar ao versículo de número 8, novamente, o destaque, o texto áureo deste livro diz: vocês receberão poder quando receberem o Espírito Santo, quando descer sobre vocês. Aí vocês têm a credencial de serem minhas testemunhas. E não são apenas testemunhas locais. Não são apenas testemunhas nacionais. É testemunhas no mundo inteiro. Jerusalém. Olha só o que o texto coloca: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, vocês estão autorizados a pregar e anunciar esta verdade. Então, já descobrimos agora no estudo de onde vem a nossa autoridade. Ah, queridos irmãos, nós precisamos saber disso. É isso que nos credencia. É isto que nos dá a condição de falarmos com ousadia, com autoridade. Sabermos que a nossa autoridade vem de quê? Vem do Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que um poder da qual nós pregamos e anunciamos esse Evangelho é um poder que vem do Espírito. E é importante nós sabermos disto. É do Espírito Santo de Deus que vem este poder. Então, a nossa credencial vem de Cristo pelo Espírito através do Evangelho. Então, são coisas que você precisa ter, que você precisa possuir como credencial de gente que foi e que está participando da grande comissão de Jesus Cristo. E o alvo? Como nós podemos entender o alvo da operação da grande comissão? Voltamos novamente ao versículo de número 8. O alvo não é apenas local, não é apenas nacional, mas é mundial. Porque Deus amou o mundo. E nós precisamos dizer isto para o mundo inteiro, de que Ele amou o mundo. E nós precisamos dizer como foi que Ele fez, e desvendar de forma amorosa, graciosa para as pessoas, de como foi feito
foi feito isso. Então, o nosso alvo é chegar até os confins da terra através da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Quando nós falamos isso, não tem como esquecermos ou não lembrarmos do célebre texto de Mateus capítulo 28, o versículo 19 e o versículo 20. Porque esses dois versículos falam e confirmam exatamente essa história de Atos dos Apóstolos que nós estamos estudando hoje. Quando o texto de Mateus 28, 19 diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e de que eu comissionei. Eu passei para você esta responsabilidade, agora passem também para todas as pessoas. Bênção, graça, privilégio, fazer parte desta comissão. Esse é o alvo. Primeiro, nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, somos batizados com o Santo Espírito de Deus, testemunhamos de Cristo, fazemos pessoas também experimentarem esta graça, esta bondade de Deus, e aí sim nós atingimos o alvo proposto por Deus e confiado a nós, e que deve ser feito com muito temor e tremor, porque somos instrumentos e Deus é o sujeito principal desta história transformadora de graça e de poder. É importante, irmãos queridos, vermos isto. E aí nós entendemos esta operação, essa grande operação da comissão. E para isso, algumas coisas aqui no momento conclusivo do estudo eu quero deixar para você. Para nós fazermos isto, algumas orientações foi deixada para nós e que eu quero compartilhar com você neste momento final do estudo. A primeira coisa, nós precisamos, irmãos queridos, manter uma vida devocional. Alimento, comermos todos os dias, conhecermos, conversarmos, falarmos, termos relacionamento com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma segunda coisa é ter no nosso coração o desejo de uma vida missional. Jesus nos chamou, nos enviou como seus missionários, anunciadores de boas novas, gente que ama pessoas, gente que olha a necessidade das pessoas e vai ao encontro de cada um deles. Nós precisamos cultivar, além de cultivarmos uma vida relacional, de relacionamento com Deus, precisamos também uma vida educacional, sermos educados, orientados para fazermos e ensinarmos apenas a verdade. Precisamos separar tempo, irmãos e irmãs, para isso, não tem jeito. O tempo precisa ser separado para nós termos momentos de devoção com Deus. E depois, organizarmos uma agenda ou organizar a sua agenda de tal forma a ter tempo. Mas tempo para quê? Tempo para se relacionar com pessoas, para empregar em pessoas e ensiná-los, sentar com eles, demonstrar amor, demonstrar o quanto Jesus fez pela sua vida.
É isto que precisamos fazer, é isso que nós precisamos realizar. Então, inserido nesta história desse terceiro estudo, em Atos dos Apóstolos, eu posso garantir para vocês que a sua vida, sim, a nossa vida terá sentido pleno. E nós podemos crer nisso, nós podemos acreditar nesta verdade. Então, eu quero convocar você a se ajuntar a nós nessa série de estudos para você ter certeza absoluta que você participa também desta grande comissão. Amém, queridos? Que seja assim, que seja desta forma. Então vamos combinar agora uma coisa para a próxima semana. Vamos fazer aqui vamos passar para você aqui o que nos espera na próxima terça-feira. Só um pouquinho, né? Um resuminho aqui daquilo que está esperando, até mesmo para que você possa também estar aí se preparando. Diante de tudo isto que nós falamos, existe uma coisa que não pode passar despercebido e que no próximo estudo nós vamos falar sobre isso, que são os perigos para a operação da grande comissão. Existem perigos. E nós precisamos saber que perigos são esses para estarmos preparados. Se você não se prepara, você não consegue vencer o inimigo. Você não consegue vencer esses perigos porque você não se estruturou para isto. No próximo estudo, nós iremos falar sobre isso. Olha só a lista de perigos que nós trataremos na próxima semana. Nós vamos ver, enquanto desenvolvemos esse ministério, esse chamamento, essa ordem de Jesus Cristo, em fazermos parte dessa comissão e exercer o trabalho desta comissão, nós vamos presenciar a cegueira espiritual. Olha só, falaremos para cegos. Então, eu preciso crer em milagres. Se eu vou falar para cegos, eu vou mostrar uma mensagem para cegos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar que eles sejam curados, os seus olhos possam ver. Nós precisamos tirá-lo das trevas, colocá-los na luz para ensinarmos. Mas este é um perigo que nós vamos enfrentar. Vamos falar para cego. Cego espiritual. Nós vamos falar para o comodismo, nós vamos enfrentar o comodismo da igreja, o comodismo de crentes em Jesus Cristo, gente acomodada, que não está disposto a obedecer, a fazer, a se ajuntar a nós numa grande empreitada, uma multidão, um exército. Às vezes iremos nos sentir sozinhos. Este é um perigo que nós devemos nos preparar. Os conflitos que estas pessoas passam, a cobiça do coração, o contra-ataque do diabo e a carência de voluntários. São os perigos. Nós que estamos na grande comissão, nós vamos enfrentar, e desses perigos, na próxima semana, nós iremos falar. Então, vamos estudar sobre estes perigos e espero você na próxima semana para juntos estudarmos e nos prepararmos sobre o desvendar desses perigos e do preparo que o Senhor nos concederá para você e eu e a Igreja de Jesus Cristo, que faz parte dessa comissão, sermos o quê? Sermos mais
do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus por isto, porque nós temos sim esta certeza. Que Deus te abençoe, derrame graça e bênção sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que nós continuemos nos prosperando espiritualmente, porque este é o verdadeiro tesouro que nós precisamos buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Que Deus te abençoe. Próxima terça-feira está aí os desafios para este estudo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Inscreva no canal. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus,